Neste vídeo você vai ouvir histórias reais de terror, relatos assustadores que vão te arrepiar. A maioria das histórias vem do Reddit, com experiências inexplicáveis e aterrorizantes. Antes de começarmos, já deixe seu like e inscreva-se no canal, porque é fácil esquecer no meio do suspense. E se você também tem uma história assustadora, envie para o e-mail que está na descrição. Quem sabe ela aparece no próximo vídeo. Para uma experiência completa, coloque seus fones de ouvido, ajuste o volume e, se possível, ouça em uma noite chuvosa. E tenha bons sonhos. Durante o último verão, fui passar uns dias na casa da minha avó, numa cidadezinha rural nos Estados Unidos. Daquelas que ficam perdidas no meio de uma estrada de terra, cercada por plantações e um silêncio quase opressor. Eu ia visitar minha avó todos os anos, mas naquela vez algo estranho e perturbador aconteceu. E até hoje, pensar nisso ainda me dá calafrios. Era uma tarde quente e abafada, e eu tinha saído a pé para explorar os arredores. Estava caminhando já fazia uns bons 30 minutos, quando percebi que tinha me afastado mais do que devia. O céu começava a escurecer, e eu só conseguia pensar em como seria longo o caminho de volta. Foi aí que vi um carro antigo se aproximando, e num impulso, fiz sinal com a mão, torcendo para que o motorista parasse. Ele parou. Quando o homem abaixou o vidro, fiquei um pouco desconfortável. Ele tinha uma expressão estranha, um olhar que não conseguia decifrar, uma mistura de curiosidade e, sei lá, algo que me fez sentir um frio na espinha. Mas naquele momento, a ideia de caminhar de volta sobre o crepúsculo parecia ainda pior do que aceitar uma carona. Então entrei. O carro cheirava a couro velho e fumaça de cigarro, e um cachorro enorme estava no banco traseiro, me encarando fixamente. Ele era um daqueles cães de caça, com um focinho escuro e olhos quase sem expressão. No banco ao lado do cachorro havia uma lona cinza, mal amarrada, cobrindo algo que parecia ser volumoso. Fiquei tentando ignorar, mas era difícil não reparar naquele volume estranho. O homem dirigia em silêncio, o que só aumentava meu desconforto. Eu tentava puxar conversa, perguntava sobre a cidade, sobre o tempo, qualquer coisa para quebrar aquele silêncio pesado. Mas ele só respondia com grunhidos ou palavras soltas, como se estivesse irritado por eu estar ali. Em certo momento, pensei em pedir para ele me deixar ali mesmo, mas estávamos no meio de um campo aberto, sem nenhuma outra casa à vista. Desisti. Foi quando ele parou o carro de repente em frente a uma loja de conveniência de beira de estrada e disse que precisava comprar umas coisas. Ele me olhou e deixou escapar um sorriso, mas era um sorriso que não me tranquilizou em nada. Antes de sair, ele pegou meus óculos que estavam no painel, eu tinha deixado ali ao entrar, e disse que voltaria logo. Não entendi por que ele pegou meus óculos, mas antes que eu pudesse dizer algo, ele saiu do carro e entrou na loja, deixando a porta entreaberta. Assim que ele saiu, a sensação de perigo aumentou de um jeito que não consigo explicar. Era como se eu soubesse, lá no fundo, que tinha algo errado, muito errado, com aquele homem. Meu coração começou a bater mais forte e olhei de novo para o banco de trás. O cachorro continuava lá, me encarando, mas o que realmente me deixou paralisado foi a lona. Agora que estava sozinho, comecei a reparar mais nos detalhes. Havia manchas escuras ao longo da lona, manchas que eu não tinha percebido antes. Podia ser sujeira, podia ser qualquer coisa. Mas na minha cabeça só conseguia pensar no pior. Foi nesse momento que decidi que precisava sair dali. Olhei para a loja e vi que o homem estava no fundo, pegando alguma coisa nas prateleiras. Abri a porta do carro devagar e saí em silêncio, tentando não fazer barulho. O cachorro começou a rosnar, mas eu já estava longe o suficiente para não me preocupar com ele. Corri até a loja e entrei, meu coração disparado. Quando virei, vi meus óculos em cima do balcão e peguei rapidamente, como se fossem a única coisa que me ligava à realidade naquele momento. A atendente me olhou com estranheza, provavelmente porque eu estava pálido e ofegante, mas eu nem consegui explicar nada. Apenas agradeci.
Coloquei os óculos e saí pela porta lateral da loja, correndo em direção à estrada principal. Fiquei ali parado por um tempo, respirando fundo e tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eu não sabia ao certo o que estava enrolado naquela lona, nem queria descobrir, mas sabia que tinha feito a coisa certa em sair daquele carro. Pouco depois vi o homem saindo da loja e entrando no carro, olhando ao redor como se estivesse me procurando. Ele ficou parado ali por alguns segundos, o olhar fixo, antes de finalmente arrancar o carro e sumir estrada afora. Nunca descobri o que ele estava carregando naquela lona, e talvez seja melhor assim. Mas depois daquele dia, jurei para mim mesmo que nunca mais aceitaria a carona de um estranho. Porque às vezes é melhor não saber o que alguém esconde no banco de trás do carro. Eu ainda lembro como era ter 17 anos e achar que sabia tudo sobre o mundo. Foi nessa época que comecei a sair com o Mark, um garoto da escola que parecia normal à primeira vista. Ele era bonito. Tinha aquele jeito meio misterioso que me atraía. E eu, claro, achava que estava vivendo o início de uma grande história de amor. Mas logo percebi que havia algo estranho nele. Uma intensidade que eu não conseguia entender e que só foi crescendo até se tornar um pesadelo que eu nunca mais esqueci. No começo eram coisas sutis. Ele me mandava mensagens a toda hora, perguntava onde eu estava e com quem, e ficava irritado se eu demorava para responder. No fundo, eu achava até lisonjeiro. Era minha primeira experiência com alguém que parecia gostar de mim de verdade. Mas isso não demorou a evoluir para algo mais sombrio. Ele começou a aparecer de surpresa na minha casa, sem avisar, sem nem ligar antes. E na época, eu não sabia o que fazer para pará-lo. Minhas amigas diziam que ele era só intenso, e eu ficava tentando me convencer de que era isso, de que ele só queria estar perto de mim. Até que numa noite, ele apareceu de novo. Dessa vez, não era a porta da frente ou o portão de entrada. Era o meu quarto. Eu lembro do barulho da janela abrindo. Eu estava dormindo, mas aquele som me acordou num susto. Quando abri os olhos, vi Mark ali, parado no meio do meu quarto, me olhando fixamente. No primeiro momento achei que estava sonhando. Mas ele estava ali de verdade, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de raiva, obsessão e algo mais. Algo que até hoje não sei descrever. Ele tinha um cutelo na mão. Minha mente tentou processar tudo rápido, mas eu estava paralisada de medo. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, nem como ele tinha conseguido entrar sem que ninguém notasse. Era como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. E a pior parte é que, enquanto ele estava ali parado, olhando para mim, tudo o que eu conseguia pensar era que talvez eu tivesse provocado aquilo, que talvez fosse minha culpa. Mas minha mãe ouviu o barulho também. Ela entrou no quarto com uma arma que meu pai mantinha para proteção. Quando ela viu Mark com o cutelo, não hesitou. Apontou a arma para ele e, com uma voz firme, mandou que ele largasse a arma e se afastasse. Não era a primeira vez que minha mãe via algo assim. Ela sempre foi uma mulher forte, decidida, e naquele momento eu agradeci por isso. Mark olhou para minha mãe com uma expressão de surpresa, como se ele não esperasse ser interrompido. Mas ele não largou o cutelo imediatamente. Ficou encarando minha mãe por um tempo, como se estivesse calculando o que fazer. Eu me lembro de pensar com o coração disparado se ele estava ali por mim ou se ele tinha algo em mente para minha família também. Aquele olhar que ele deu para minha mãe e depois para o corredor, onde ficava o quarto do meu irmão mais novo, me fez gelar. Talvez, naquela noite, ele tivesse um plano que ia além de só me visitar. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele largou o cutelo e simplesmente saiu do quarto. Minha mãe manteve a arma apontada para ele até que ele desaparecesse pelo corredor e saísse pela porta da frente. Logo depois, ela chamou a polícia e eles chegaram rápido. Mark foi preso naquela mesma noite e eu nunca mais o vi. Mas as perguntas nunca pararam de me assombrar. Eu fico pensando no que ele realmente pretendia fazer naquela noite.
Será que ele estava mesmo atrás de mim? Ou será que ele planejava algo com minha mãe? Ou, pior ainda, com meu irmão? Nunca tive coragem de perguntar e talvez nunca tenha resposta para isso. O caso foi arquivado e minha família não fala mais sobre o assunto. É como se todos tivessem decidido enterrar aquela noite em silêncio, fingindo que foi só um susto, uma coisa que já passou. Mas para mim, aquela noite nunca passou. Ela ainda vive nos meus pesadelos. E até hoje eu me pego acordando no meio da noite, ouvindo aquele som da janela se abrindo de novo. Eu tento me convencer de que foi só um caso de obsessão, um adolescente problemático que perdeu o controle. Mas no fundo, sinto que era mais do que isso. E talvez eu nunca saiba o quanto estive realmente em perigo. Depois daquele dia, eu nunca mais me envolvi com alguém de maneira tão rápida. Nunca mais ignorei sinais de alerta. E aprendi que às vezes o perigo pode estar muito mais perto do que imaginamos. E às vezes ele pode até mesmo entrar pela sua janela no meio da noite, te olhando com um rosto que você achava conhecer. Quando eu tinha 14 anos, minha família passou por uma época difícil. E a gente teve que se mudar para uma casa muito antiga, numa parte mais afastada da cidade. Era o tipo de casa que você vê em filmes de terror, toda de madeira, com janelas altas e desgastadas pelo tempo, cercada de árvores que pareciam sussurrar quando o vento soprava. Meus pais não tinham muita escolha. A casa estava num preço que a gente podia pagar, e naquele momento, qualquer lugar era melhor do que a situação em que estávamos. No começo, tentei encarar como uma aventura. Eu era adolescente, então achava que qualquer mudança seria interessante. Mas logo que nos mudamos, comecei a perceber que tinha algo de estranho ali. Não era só o jeito que a casa rangia o tempo todo, ou o fato de que ela parecia sempre escura, mesmo durante o dia. Era a sensação. Parecia que algo ou alguém estava sempre observando. E conforme o tempo passou, essa sensação só aumentou. Uma das primeiras coisas estranhas que aconteceram foi com a porta do porão. Logo na primeira noite, ouvi um estalo alto vindo do andar de baixo. Fui ver e encontrei a porta do porão completamente aberta. A princípio, pensei que meus pais tinham esquecido de trancá-la, então fechei e tranquei, tentando não pensar muito sobre isso. Mas na noite seguinte aconteceu de novo, e na outra noite, e na outra. Sempre o mesmo som, o mesmo estalo e a porta escancarada. Eu fechava e trancava, mas de nada adiantava. Não contei para minha mãe logo de cara, porque sabia que ela já estava preocupada com a mudança e não queria dar mais motivos para ela se estressar. Mas não demorou muito para ela notar as coisas estranhas também. Uma noite estávamos na sala assistindo TV, tentando ter um momento tranquilo, quando vimos uma sombra se movendo pela casa. Foi rápido, mas eu e ela vimos ao mesmo tempo. A gente se olhou sem dizer nada, mas no fundo sabíamos que não estávamos sozinhos ali. Aquela foi só a primeira vez. Com o passar das semanas, as coisas ficaram piores. A casa parecia cada vez mais pesada, como se tivesse uma energia opressora, sufocante. Minha mãe começou a ficar deprimida, mal saía da cama. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito antes, e aquilo me assustava mais do que qualquer sombra. Era como se a casa estivesse sugando a alegria dela, a energia dela. E quanto mais tempo passávamos ali, mais eu sentia que aquilo também começava a acontecer comigo. Um dia, estávamos na sala de novo, só nós duas, quando aconteceu a coisa mais aterrorizante de todas. Estávamos sentadas em silêncio, minha mãe com aquele olhar perdido, e de repente, vimos uma figura. Era uma sombra alta, completamente negra, parada no canto da sala, quase encostada na parede. Eu pisquei, achando que era minha imaginação, mas ela continuava lá. Minha mãe também viu. Eu sabia porque ela segurou minha mão com tanta força que quase machucou. Ficamos paralisadas, sem saber o que fazer, e a figura simplesmente ficou ali, sem se mexer, sem fazer som nenhum. Era como se estivesse nos observando. Não sei por quanto tempo ficamos assim, só olhando para aquela coisa. Podia ter sido alguns segundos, mas para mim parecia uma eternidade. O tempo parecia se arrastar,
como se a própria casa estivesse tentando nos prender naquele momento. Quando finalmente tive coragem de desviar o olhar e olhar para minha mãe, vi que ela estava pálida, com lágrimas nos olhos. Ela me puxou e fomos correndo para o quarto dela, trancando a porta. Passamos o resto da noite ali, sem conseguir dormir, esperando o amanhecer. A partir desse dia, tudo piorou. Eu comecei a ver sombras por toda a casa, principalmente perto da porta do porão, que continuava abrindo todas as noites. Minha mãe mal falava comigo, e eu sabia que ela estava sofrendo. Parecia que algo a estava consumindo, como se aquela casa estivesse drenando tudo de bom que ela tinha. Eu tentava distraí-la, tentava fazer ela rir, mas nada parecia funcionar. Ela estava presa num estado de tristeza profunda, como se não tivesse mais forças para lutar contra aquilo. Felizmente, depois de alguns meses, conseguimos sair daquela casa. Meu pai finalmente encontrou um emprego melhor e a gente se mudou para uma casa menor, mas mais acolhedora. No dia da mudança, lembro que senti um alívio enorme, como se estivesse deixando um peso para trás. Mas o mais impressionante foi ver minha mãe. Assim que saímos, a mudança nela foi quase imediata. Era como se ela tivesse voltado à vida, como se a depressão tivesse ficado presa naquela casa. Depois que saímos, minha mãe nunca mais falou sobre o que vimos lá. E eu também evito pensar nisso. Mas às vezes me pego imaginando o que havia naquela casa, o que fazia a porta do porão abrir todas as noites e o que era aquela figura negra na sala. Não sei se era uma presença, um espírito ou apenas o peso da história daquele lugar. Mas sei que, depois dessa experiência, nunca mais olhei para casas antigas da mesma forma. Foi numa noite em Savannah, durante uma excursão para visitar um antigo hospital abandonado, que experimentei um dos momentos mais estranhos da minha vida. Savannah é uma cidade conhecida por suas histórias de fantasmas, e o hospital, em especial, carregava uma fama sombria. Diziam que, antigamente, ele tinha sido usado como enfermaria para soldados feridos na guerra, e que muitos dos que entraram ali nunca mais saíram, pelo menos não vivos. Estávamos em um pequeno grupo de amigos, e apesar do ambiente assustador, eu tentava não me impressionar com as histórias que o guia contava. Mas tudo mudou quando minha amiga Lisa decidiu explorar o prédio sozinha. Ela entrou pelo térreo enquanto eu e o resto do grupo esperávamos do lado de fora. Eu fiquei ali, observando, até que por algum motivo levantei o olhar para as janelas do terceiro andar. Foi então que eu vi. Lá em cima, na janela do terceiro andar, vi Lisa me acenando. Ela estava lá de pé, olhando diretamente para mim, com um sorriso estranho no rosto, como se me chamasse para subir. Eu levantei a mão para acenar de volta, meio confusa, tentando entender como ela tinha subido tão rápido. Só que naquele instante ouvi passos atrás de mim. Virei para olhar, e ali estava Lisa, saindo pela porta do térreo, bem tranquila, como se nada tivesse acontecido. Meus olhos foram do térreo para o terceiro andar, onde ainda podia ver a figura de Lisa me acenando. Mas agora, com a luz da lua iluminando o rosto dela, percebi algo perturbador. Aquele sorriso não era dela. Aquilo que estava no terceiro andar podia até se parecer com a Lisa, mas era outra coisa. Algo que parecia usar a forma dela como uma máscara. Senti um arrepio gelado percorrer minha espinha, e meu estômago se revirou. Não comentei nada com ela naquele momento, mas saímos dali o mais rápido que conseguimos. Até hoje fico pensando naquele aceno no terceiro andar. Se aquele lugar guardava energias antigas, almas perdidas, ou algo muito mais sinistro. Seja o que for, tenho certeza de que naquela noite ele tentou nos alcançar. Eu tinha uns 11 anos quando nos mudamos para uma casa num lugar bem isolado. Cercada por árvores e longe de qualquer vizinho, a casa parecia tranquila à primeira vista. Mas logo depois que nos instalamos, comecei a perceber algo estranho. À noite, quando eu estava deitada, podia jurar que via uma sombra passando pelo corredor. Era como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, repetidamente na penumbra. No começo, achei que era coisa da minha cabeça.
Tentei ignorar, me convenci de que eram só sombras das árvores lá fora, movendo-se com o vento. Mas quanto mais o tempo passava, mais aquilo se tornava impossível de ignorar. Era uma sombra distinta que passava sempre pelo mesmo trecho do corredor, como se estivesse presa num caminho invisível. O que eu não sabia era que meu pai também tinha visto. Ele nunca me disse nada na época, provavelmente para não me assustar. Mas, anos depois, em uma conversa, ele confessou que a sombra era real, que ele a via do mesmo jeito que eu via, sempre andando pelo corredor, na mesma direção. Foi só mais tarde que soubemos da história. O tio do antigo proprietário tinha vivido naquela casa por anos. Era um homem recluso, obcecado por objetos femininos. Dizem que ele os colecionava de forma quase doentia. E foi ali, exatamente no corredor, que ele foi encontrado morto, caído entre as paredes da casa que ele mal deixava. Hoje, quando penso naquela sombra, eu não tenho mais dúvidas. Acho que ele nunca foi embora de verdade. Talvez, de alguma forma, aquela obsessão o tenha mantido preso ali, repetindo o mesmo trajeto, como se ainda estivesse guardando os segredos da sua vida solitária. Saber disso me fez entender que, às vezes, o passado deixa marcas invisíveis, mas que nem por isso deixam de nos assombrar. Eu cresci em uma área rural, cercada por florestas e terras vastas que pertenciam à minha família havia gerações. Sempre me sentia à vontade ali, especialmente quando ia para a floresta praticar tiro. Era uma forma de me concentrar e de sentir que dominava aquele espaço ao meu redor. Mas uma tarde, durante uma dessas práticas, algo aconteceu que me fez ver aquela floresta de um jeito completamente diferente. Eu estava sozinho, concentrado, preparando a arma para o próximo tiro, quando senti que tinha alguém ou algo me observando. Era uma sensação estranha, quase como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais denso. Olhei ao redor, mas não vi nada de imediato. Continuei tentando me concentrar, mas a sensação de estar sendo observado só aumentava. E então, de repente, o cheiro veio. Um cheiro forte e nauseante de carne apodrecida, como se algo estivesse ali, morto há muito tempo, bem ao meu lado. Meu coração disparou. Tentei controlar a respiração e me virei devagar. Foi então que o vi. Ali, entre as árvores, estava uma criatura que só tinha visto antes em lendas. Uma figura alta, esquelética, com a pele tão esticada e fina que parecia um véu sobre ossos. Aquilo me lembrava um Wendigo, a criatura de lendas indígenas norte-americanas. Dizem que o Wendigo é uma entidade canibal amaldiçoada que surge em florestas remotas, atraindo quem invade seu território. Segundo a lenda, o Wendigo é um espírito faminto que foi uma pessoa uma vez, mas que, consumida pela fome extrema, se entregou ao canibalismo e se transformou numa criatura monstruosa, condenada a vagar pela eternidade. Eu estava armado, mas por algum motivo não conseguia atirar. Era como se uma voz na minha cabeça me dissesse que tentar enfrentar aquela coisa só ia piorar tudo. Eu me sentia paralisado, o cheiro horrível de carne podre me cercando e aquela figura imóvel me observando, como se estivesse avaliando cada movimento meu. Fiquei ali por alguns segundos, mas parecia uma eternidade. Sem olhar para trás, comecei a me afastar devagar, tentando me convencer de que era só minha imaginação, uma sombra bizarra, um truque do cérebro. Mas o cheiro, aquele cheiro de morte ficou impregnado em mim por dias, como se tivesse sido marcado por algo que eu nunca deveria ter visto. Nunca contei para ninguém da família. Sei que ninguém acreditaria em mim, e acho que nem eu acreditaria se não tivesse sentido aquilo. Desde então, nunca mais voltei sozinho para aquela parte da floresta. E para ser honesto, prefiro continuar sem respostas. Algumas presenças são melhor deixadas em paz. Era um dia de primavera, e eu tinha saído para correr no parque, como fazia toda semana. A trilha era tranquila, cercada de árvores com folhas novas, flores surgindo por todo lado. Parecia um cenário perfeito para relaxar a mente. Naquela tarde o parque estava relativamente vazio, então eu tinha a sensação de liberdade, como se o espaço fosse só meu.
Eu estava concentrado no ritmo da corrida quando percebi um homem vindo na direção oposta. Ele tinha um sorriso estranho, um daqueles que parecem gentis à primeira vista, mas que tem algo de desconfortável. Quando passou por mim, ele trocou um olá, e eu, por reflexo, respondi. Achei que fosse só uma interação casual, coisa normal entre corredores. Continuei correndo, tentando manter o foco, mas pouco depois comecei a ouvir passos atrás de mim. De início, pensei que era só outro corredor, alguém que tinha entrado na trilha depois de mim. Mas os passos ficaram cada vez mais próximos, e eu comecei a sentir uma sensação de desconforto, como se estivesse sendo observado. Resolvi aumentar a velocidade, só para ver se os passos ficavam para trás. Não ficaram. Na verdade, a pessoa atrás de mim aumentou o ritmo junto comigo. Foi aí que me dei conta de que era o mesmo homem de antes. Ele estava me seguindo. Meu coração disparou e senti um nó no estômago. A cada passo, o som dos pés dele parecia ecoar na trilha, como se ele estivesse pisando mais forte, querendo que eu soubesse que ele estava ali, bem atrás de mim. O parque, que antes parecia tão acolhedor, agora parecia uma armadilha, cercada por árvores que bloqueavam minha visão para qualquer lado. Eu aumentei a velocidade de novo, mas ele continuou me acompanhando, sem hesitar. Não era como uma corrida casual, ele estava claramente atrás de mim. Olhei para frente, tentando pensar rápido em uma saída, e foi aí que vi uma bifurcação na trilha, um desvio que levava a uma direção mais íngreme e sinuosa. Tomei uma decisão impulsiva e, sem pensar muito, virei bruscamente, correndo o mais rápido que conseguia. Os passos dele diminuíram por um momento, como se ele tivesse sido pego de surpresa. Mas eu não parei para ver se ele ainda estava atrás de mim. Corri com todas as forças, sentindo o pânico pulsar nas veias, sem me importar com a direção. Meu único objetivo era me afastar daquele homem. Só quando cheguei ao outro lado do parque e vi algumas pessoas passeando, é que finalmente parei, ofegante e com as mãos trêmulas. Olhei para trás, mas ele não estava mais lá. Não sabia se ele tinha desistido de me seguir ou se estava escondido em algum lugar, esperando por uma oportunidade. Depois disso, nunca mais consegui correr no parque com a mesma tranquilidade. Aquele olá inofensivo se transformou em algo que ainda me causa arrepios. Até hoje, quando ouço passos atrás de mim numa trilha, meu coração dispara e sinto o mesmo medo daquela tarde. Acho que às vezes o perigo pode se esconder nos gestos mais simples, e isso é o que me assusta mais. Eu e meu namorado decidimos visitar um amigo em Richmond, na Virgínia, e alugamos um quarto pelo Airbnb. A casa era antiga, com aquele estilo clássico das cidades históricas americanas. Janelas grandes, paredes grossas e um silêncio que parecia pairar por todos os cômodos. No início, tudo parecia perfeito para uma estadia tranquila, um lugar acolhedor onde a gente pudesse relaxar e curtir a companhia dos amigos. Mas na terceira noite, algo aconteceu que eu ainda não consigo explicar. Era por volta de 3 da manhã, quando acordei com um som estranho. No começo eu não conseguia identificar direito. Parecia um murmúrio distante, algo que se misturava com o silêncio. Me virei na cama, meio zonza de sono, tentando ignorar. Mas de repente o som ficou mais claro. Era uma risada. Uma risada estranha, baixa, mas que tinha um tom maníaco, quase insano. Arrepiante de um jeito que fez todos os pelos do meu corpo se levantarem. Fiquei ali, deitada, tentando entender o que estava acontecendo. Mas a risada continuava, como se a pessoa estivesse bem do lado de fora da janela. Meu coração disparou e senti um nó no estômago. Tentei ignorar, mas o som não parava. Então, instintivamente, acordei meu namorado, que se levantou confuso e assustado, e começamos a ouvir juntos. Ele olhou para mim, alarmado, enquanto a risada continuava, lenta, perturbadora, como se estivesse zombando de nós. Olhamos um para o outro e eu pude ver que ele sentia o mesmo medo. Só que não éramos os únicos. Na porta do quarto, nossos amigos apareceram com os rostos tensos, os olhos arregalados, e foi nesse momento que percebi que eles também tinham ouvido tudo.
Estavam todos acordados, sem entender o que estava acontecendo. Eu me aproximei da janela sem saber o que esperar e olhei para fora. A rua estava deserta, banhada apenas pela luz amarelada de um poste distante. Não havia ninguém lá, apenas o vazio da madrugada e as sombras projetadas pelas árvores balançando ao vento. Mesmo assim, a risada continuava, agora mais próxima, como se a pessoa estivesse bem ali, do lado de fora, rindo de algo que só ela sabia. E então, num instante, a risada parou. O silêncio que se seguiu era quase absoluto, como se a própria casa tivesse prendido a respiração. Ficamos todos imóveis, sem conseguir dizer nada, como se aquele silêncio pesado fosse parte do próprio mistério. Era como se algo estivesse esperando para ver a nossa reação, para nos observar em nosso próprio medo. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, finalmente conseguimos nos mexer e voltamos para os quartos, cada um tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Mas claro, ninguém conseguiu dormir direito depois disso. Na manhã seguinte, discutimos o ocorrido, mas ninguém conseguia encontrar uma explicação. Pensamos em possibilidades racionais. Um bêbado passando na rua, uma brincadeira de mau gosto, algum barulho estranho da própria casa. Mas nada fazia sentido. A risada parecia ter surgido do nada e desaparecido da mesma forma. Até hoje não sabemos o que causou aquele som, mas todos nós compartilhamos a mesma lembrança daquela noite. Uma risada que parecia destinada a nos perturbar, a nos fazer sentir que, por algum motivo, alguém ou alguma coisa estava rindo de nós. Minha avó, uma mulher de espírito forte e corajoso, viveu uma experiência que raramente contava. Foi na década de 50, enquanto estudava em uma universidade e morava num dormitório simples, como muitas outras jovens. Até então, ela se sentia segura ali, cercada por amigas e colegas. Mas numa noite, essa segurança foi abalada de forma inesperada. Ela estava dormindo quando sentiu uma presença estranha no quarto. Ao abrir os olhos, encontrou um homem desconhecido ao seu lado, segurando uma chave de fenda pressionada contra sua garganta. O susto foi imediato. O coração dela disparou, mas mesmo assim ela conseguiu manter a calma. Com uma coragem inesperada, minha avó esboçou um leve sorriso e disse, com uma voz calma e fraca, "O que quer que você faça comigo, vai estar me fazendo um favor. Estou muito doente, com algo contagioso." Ela descreveu os sintomas de uma doença grave, falando sobre febre e fraqueza, tentando ao máximo soar convincente. Sua intenção era desorientá-lo, criar uma dúvida que pudesse fazer ele se afastar. Para sua surpresa, funcionou. Ele hesitou, confuso ou até assustado com a possibilidade, e recuou alguns passos, ainda segurando a chave de fenda. Depois de alguns segundos, ele deixou o quarto em silêncio, desaparecendo pelo corredor. Assim que ele saiu, minha avó correu para acordar as colegas de quarto e juntas chamaram a polícia. Os oficiais chegaram logo e ouviram o relato com atenção. Para surpresa dela, os policiais mencionaram que o homem já estava sendo procurado por incidentes graves em cidades próximas. Eles não puderam dar muitos detalhes, mas deixaram claro que ela havia escapado de algo muito sério. Minha avó nunca descobriu o que aconteceu com ele depois, mas a lembrança daquela noite nunca a abandonou. Foi uma experiência que marcou sua vida, uma lembrança de como a coragem e a presença de espírito podem surgir mesmo nos momentos mais difíceis. Até hoje, nossa família lembra dessa história como um exemplo da engenhosidade e da força dela, que a ajudaram a superar um encontro assustador e inexplicável. Eu tinha uns 12 anos quando comecei a ouvir coisas estranhas na nossa casa. Lembro bem daquela noite específica. Era tarde e eu já estava deitado, tentando pegar no sono. O silêncio da casa era quase absoluto, com aquela tranquilidade pesada que só se sente no meio da madrugada. Foi então que ouvi o som. Era um choro. Um choro angustiante, vindo de cima, como se alguém estivesse sofrendo profundamente. Na hora, meu primeiro pensamento foi que fosse meu avô. Ele estava muito doente na época e morava com a gente para que pudéssemos cuidar dele.
Pensei que talvez estivesse acordado, sentindo dor ou angústia. O som era tão intenso, quase como um lamento, e eu não consegui ignorar. Saí da cama e fui para o corredor, andando devagar na direção de onde parecia vir o choro. Cada passo que eu dava aumentava meu nervosismo. O som era triste de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes, quase desesperado. No caminho, passei pelo quarto dos meus pais e a luz estava apagada. Isso me deixou mais confuso, porque se meu pai estivesse acordado cuidando do meu avô, a luz estaria acesa. Entrei na cozinha, ainda tentando localizar o som, e nesse momento minha mãe apareceu, meio sonolenta. Perguntei a ela se ela também estava ouvindo e se sabia de onde vinha aquele choro. Ela me olhou com uma expressão confusa e disse que estava dormindo, assim como meu pai e meu avô. Naquele momento, o som tinha cessado, como se nunca tivesse existido, deixando apenas um silêncio desconfortável no ar. Ela me disse para voltar para a cama, mas eu fiquei acordado por muito tempo, tentando entender o que tinha acontecido. Será que eu tinha imaginado aquilo? Será que era algum ruído da casa que meu cérebro interpretou de forma errada? Essas perguntas me atormentaram, mas depois de um tempo eu acabei adormecendo. Os dias passaram e eu tentei esquecer aquela noite, mas não demorou muito para as coisas estranhas voltarem. Às vezes, tarde da noite, eu ouvia passos pela casa. Eram passos leves, quase como se alguém estivesse caminhando de meias, mas sempre com um ritmo constante, como se estivessem indo e voltando pelo corredor. Eu perguntava aos meus pais se eles tinham ouvido algo, mas eles sempre diziam que não. Na verdade, começavam a olhar para mim com uma mistura de preocupação e dúvida, como se achassem que tudo isso não passasse de imaginação de um garoto. Mas eu sabia o que tinha ouvido. Aqueles passos ficavam cada vez mais frequentes, e toda vez que eles surgiam eu sentia um frio no estômago, uma sensação de desconforto difícil de explicar. Eu tentava ignorar, tentava convencer a mim mesmo de que era a casa assentando ou algum outro barulho normal de uma casa antiga. Mas no fundo eu sabia que era algo mais. Anos se passaram e eu parei de ouvir o choro e os passos. A vida seguiu o seu curso, e nossa família eventualmente se mudou para outro lugar. Eu me convenci de que tudo não passara de um misto de imaginação e coincidência. Mas recentemente uma conversa inesperada trouxe tudo de volta. Estava falando com um vizinho antigo sobre a casa onde eu tinha crescido, e ele mencionou, como quem não dá muita importância, que na década de 1950, uma mulher havia tirado a própria vida na garagem daquela casa. Disse que era uma história que todos conheciam, mas que ninguém gostava muito de falar. Naquele momento, o passado voltou para mim de uma só vez. Lembrei-me do choro angustiante que ouvi naquela noite, dos passos pelo corredor, e uma onda de arrepios percorreu meu corpo. Eu nunca mais consegui tirar essa ideia da cabeça. Será que aquele choro e aqueles passos eram dela? Será que, de alguma forma, aquela tristeza profunda ainda pairava pela casa, se manifestando de tempos em tempos? Talvez ela estivesse presa ali, num lamento sem fim, carregando uma dor que ninguém podia entender. Até hoje, essa lembrança me acompanha. E por mais que eu tente encontrar uma explicação racional, parte de mim acredita que o que eu ouvi naquela noite não era apenas fruto da minha imaginação. Era como se a casa guardasse um pedaço do sofrimento dela, ecoando na forma de um choro triste, e quem sabe, tentando contar sua história de uma maneira que ninguém pudesse ignorar. Eu tinha apenas 8 anos quando comecei a ver aquela figura pela primeira vez. Era sempre depois da escola, no fim da tarde, quando eu estava sozinho em casa por alguns minutos antes dos meus pais voltarem do trabalho. Eu jogava minha mochila no chão da sala, tirava o uniforme e começava a brincar, tentando aproveitar aquele momento de liberdade antes que a rotina da noite começasse. Mas foi nesse período que ele começou a aparecer. A princípio, eu achava que era minha imaginação, uma sombra no canto do corredor, ou um vulto na periferia da minha visão, que desaparecia assim que eu olhava diretamente.
Mas aos poucos ele foi ficando mais nítido. Era uma figura alta e esquelética, com um manto preto que parecia se fundir com as sombras da casa. Seu rosto era pálido, quase translúcido, e ele sempre tinha um sorriso perturbador que me causava um frio na espinha. Era o tipo de sorriso que parecia se esticar um pouco além do normal, dando uma expressão quase animalesca. Ele nunca falava, apenas me observava. Ficava ali, parado, às vezes do outro lado da sala, às vezes no corredor, outras vezes próximo à janela. Não importava onde ele estivesse, eu sempre sentia seu olhar fixo em mim. E mesmo sendo criança, sabia que havia algo de profundamente errado naquela presença. Eu queria contar aos meus pais, mas tinha medo de que eles rissem ou dissessem que era só minha imaginação. Então fiquei em silêncio, tentando ignorar. Mas ignorá-lo se tornou cada vez mais difícil. Com o passar das semanas, ele começou a se aproximar mais. Eu podia sentir sua presença quase ao meu lado, e ainda que ele nunca emitisse som algum, a sensação de que ele estava sempre ali começou a me perseguir, mesmo quando eu estava em outros cômodos. Eu tentava desviar o olhar, me ocupar com as brincadeiras, fingir que ele não existia. Mas era impossível. Então, uma tarde, tudo mudou. Ele apareceu mais perto do que nunca, de uma forma que me paralisou completamente. Estava tão próximo que eu podia ver os detalhes de seu rosto, a pele fina esticada sobre os ossos, o vazio no olhar, o sorriso que parecia se contorcer de um jeito que eu nunca poderia explicar. E sem que eu pudesse reagir, ele estendeu a mão magra e fria e tocou meu rosto. O choque foi imediato, e eu senti um gelo cortante onde ele encostou, como se tivesse sido marcado por algo que não era deste mundo. O susto foi tão grande que eu gritei. Pulei e corri para o quarto dos meus pais, com o coração disparado e o medo me dominando por completo. Cheguei chorando e mal conseguindo explicar o que tinha visto, mas eles pareciam entender. Sem questionar ou duvidar, se entreolharam com expressões sérias e me abraçaram, tentando me acalmar. Naquela mesma noite, eles começaram a orar pela casa. Eu não entendi nada na época. Eles murmuravam palavras que eu não conhecia, pedindo proteção e repetindo frases que pareciam preencher o ambiente com algo diferente, difícil de explicar. Eu fiquei ali, observando, ainda confuso e com medo, mas sentindo um estranho alívio ao vê-los levando aquilo a sério. Depois daquele dia, a figura parou de aparecer. Eu esperei ansioso por várias tardes seguidas, com a certeza de que ele voltaria. Mas o tempo passou e a casa foi ficando mais leve. Logo voltei a brincar sem medo, quase convencido de que tudo não passava de uma fantasia de criança. Foi só muitos anos depois que meus pais finalmente me contaram a verdade. Disseram que, antes de nos mudarmos, a casa tinha sido habitada por uma família que passara por algo sombrio. Havia boatos de que uma menina daquela família tinha sido atormentada por alguma presença e que rituais haviam sido feitos ali, tentando libertá-la. Não sei se meus pais realmente acreditavam em tudo aquilo, mas eles mencionaram que haviam encontrado coisas estranhas na casa antes de nos mudarmos. Marcas nas paredes, símbolos pintados, como se alguém tivesse tentado afastar algo. Quando ouvi essa história, senti um arrepio percorrer meu corpo. Aquela figura esquelética, o toque gelado no meu rosto, o sorriso perturbador. Tudo fez um sentido inquietante. Eu nunca soube ao certo o que era aquela presença ou por que ela parecia estar ligada a mim. Mas até hoje, a memória daqueles olhos vazios e daquele sorriso que parecia contorcido além do normal ainda me atormenta. Foi como se, por um breve momento, eu tivesse presenciado algo que pertencia a outro mundo. Um mundo de dor, tristeza e talvez algo pior. E embora eu nunca vá saber a verdade, tenho certeza de que o que eu vi não era apenas imaginação de uma criança. Em 2012, eu trabalhava como babá para uma família em uma casa antiga, cheia de móveis clássicos e corredores que pareciam sempre meio escuros, mesmo durante o dia. A casa tinha aquele ar de história, como se tivesse passado por muitas gerações. Era o tipo de lugar que, de certa forma, parecia até aconchegante.
mas naquela noite tudo mudou. Coloquei o bebê para dormir depois de uma rotina tranquila. Ele era uma criança adorável, sempre calma e geralmente adormecia rápido. Depois de ajeitá-lo no berço, saí do quarto em silêncio e levei o monitor comigo para a sala. O restante da casa estava em total silêncio e eu aproveitei para relaxar um pouco, me sentindo satisfeita por tudo estar tão calmo. Mas pouco tempo depois, um som estranho veio pelo monitor. Eram gritos. Não choros de bebê, como normal, mas gritos que pareciam angustiados, assustados. No mesmo instante, meu coração disparou. Levantei num pulo e corri pelo corredor até o quarto. Quando abri a porta, meu corpo congelou. O bebê estava de pé no berço, segurando as grades com força e olhando fixamente para o armário no canto do quarto. Mas o mais estranho era que ele não apenas olhava. Ele estava apontando para o armário com o dedo esticado, como se visse algo que eu não conseguia ver. O olhar dele era de puro medo, uma expressão que eu nunca tinha visto em um bebê tão pequeno. Fiquei ali por alguns segundos, paralisada, sentindo uma mistura de pavor e confusão. Tentei me convencer de que era só uma reação aleatória, mas aquela cena me deixou gelada. Num reflexo, fui até o berço, peguei o bebê nos braços e saí rapidamente do quarto, tentando acalmá-lo enquanto o levava para a sala. Mais tarde, quando os pais chegaram, contei a eles o que tinha acontecido, tentando não soar alarmista. Mas ao descrever o momento em que o bebê apontou para o armário, vi o rosto da mãe empalidecer. Ela trocou um olhar tenso com o marido e eu percebi que havia algo que eles estavam escondendo. Depois de um silêncio inquietante, a mãe finalmente confessou, com a voz baixa e nervosa, que não era a primeira vez que algo estranho acontecia naquele quarto. Ela contou que meses antes tinha visto uma figura à noite. A imagem de um homem, com uma aparência antiga, como um soldado da Guerra Civil, parado perto do armário. A visão foi tão rápida que ela tentou ignorar, achando que era apenas uma ilusão de cansaço. Mas depois daquela noite, ela nunca mais conseguiu entrar no quarto sem sentir um arrepio. Ouvir aquilo me deixou paralisada. A ideia de que aquela casa onde eu passava tantas noites sozinha com o bebê podia estar sendo assombrada por algo. Aquilo era demais para mim. As palavras da mãe ainda ecoavam na minha cabeça quando ela terminou de falar, e tudo que eu conseguia pensar era em como sair dali o mais rápido possível. Naquela mesma noite, pedi demissão. Os pais tentaram me convencer a ficar, disseram que não acontecia sempre, que poderia ter sido uma coincidência. Mas eu sabia que não voltaria. A imagem do bebê apontando para o armário, o pavor no rosto da mãe quando mencionei aquilo, tudo isso ficou comigo, como se eu estivesse carregando um pedaço daquele medo comigo. Desde então, nunca mais aceitei trabalhos em casas antigas, especialmente aquelas com uma história. Talvez tenha sido exagero meu, mas parte de mim acredita que naquela noite eu testemunhei algo que vai além do que podemos explicar. E mesmo agora, anos depois, ainda lembro daquele armário e do olhar do bebê, como se tivesse acontecido ontem. Certa noite, algo estranho e perturbador aconteceu. Eu estava dormindo na casa de uma amiga e tudo parecia tranquilo até que acordei no meio da madrugada com uma sensação opressiva. Abri os olhos e ali, no canto do quarto, senti uma presença sombria, algo que eu não conseguia ver claramente, mas que, de alguma forma, estava ali. Era uma sensação assustadora, de arrepio na espinha, como se o ar ao redor tivesse ficado pesado e gelado. Tentei ignorar, fechei os olhos e me convenci de que era só um sonho ou uma impressão causada pela escuridão. Mas aquela sensação não passava. Era como se aquela presença estivesse de alguma forma ligada à minha amiga. Não fazia sentido, mas a ideia me deixou inquieta. Eu queria contar para ela, mas fiquei com medo de parecer boba ou de assustá-la sem motivo. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, aqui está a nova versão. Certa noite, algo estranho e perturbador aconteceu. Eu estava dormindo na casa de uma amiga e tudo parecia tranquilo até que acordei no meio da madrugada com uma sensação opressiva.
Abri os olhos e ali, no canto do quarto, senti uma presença sombria, algo que eu não conseguia ver claramente, mas que de alguma forma estava ali. Era uma sensação assustadora de arrepio na espinha, como se o ar ao redor tivesse ficado pesado e gelado. Tentei ignorar. Fechei os olhos e me convenci de que era só um sonho ou uma impressão causada pela escuridão. Mas aquela sensação não passava. O ambiente parecia carregado, como se eu estivesse sendo observada, mas eu não via nada. Mesmo assim, a ideia de estar naquela escuridão com aquela presença me deixou inquieta. Eu quis contar para minha amiga, mas fiquei com medo de parecer boba ou de assustá-la sem motivo. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, minha amiga começou a falar de forma hesitante, como se algo estivesse pesando nela. Depois de um silêncio incômodo, ela olhou para mim com uma expressão séria e confessou algo que me pegou completamente de surpresa. Ela disse que acreditava carregar uma presença consigo desde os 12 anos. Explicou que, quando era mais nova, havia brincado com um tabuleiro Ouija, aquele tabuleiro que dizem ser usado para se comunicar com espíritos, e desde então sentia como se algo sombrio a acompanhasse. As palavras dela me deixaram paralisada. Ela não sabia de nada sobre o que eu tinha sentido na noite anterior. Eu não havia dito uma palavra sobre a presença que percebi no quarto. Mesmo assim, o que ela descreveu parecia encaixar com o que eu havia sentido, como se tudo fizesse parte de um quebra-cabeça que só agora estava se revelando. Fiquei em choque. O que eu havia sentido naquela noite não era apenas uma impressão vaga ou um susto passageiro. Havia algo ali, algo que parecia real e inexplicável. Desde então, nunca mais toquei no assunto com minha amiga, e ela também nunca mencionou nada de novo sobre a presença que sentia. Mas aquela experiência ficou comigo, como uma lembrança inquietante, uma sensação de que eu havia testemunhado algo que vai além do que podemos entender. Até hoje, me pergunto se aquela presença ainda está com ela, silenciosa à espreita, e o que realmente aconteceu na noite em que ela brincou com o tabuleiro. Foi durante uma viagem para San Diego com alguns amigos, onde planejávamos assistir a um show e aproveitar o fim de semana, que algo estranho aconteceu. Estávamos hospedados em um hotel simples, mas confortável, dividindo um quarto para economizar. A noite estava tranquila, e depois de um dia agitado e muitas risadas, todos caímos no sono rapidamente. Mas no meio da noite fui acordada por uma sensação que até hoje não consigo explicar. Quando abri os olhos, senti uma presença forte no quarto, uma energia pesada, como se alguém estivesse me observando. Meu olhar foi imediatamente atraído para um canto do quarto, onde na penumbra eu vi uma figura negra parada ali, imóvel, mas com um olhar que eu podia sentir. Era como se essa presença estivesse fixada em mim, irradiando algo negativo e perturbador, uma espécie de desprezo silencioso. O ar parecia quase sufocante e o medo começou a tomar conta de mim. Sem perceber, instintivamente, peguei o braço da minha amiga que estava dormindo ao meu lado. Apertei seu braço com força e, num impulso estranho, comecei a falar. Mas até hoje não sei o que eu disse. Palavras saíam da minha boca, quase como se eu estivesse falando em um estado de semiconsciência. Lembro de dizer coisas como: "Pare de olhar para mim", repetindo várias vezes, com uma voz que nem parecia minha. Eu me sentia invadida, como se aquela figura estivesse drenando minha energia ou, de alguma forma, se impondo sobre mim. Minha amiga acordou com meu toque e minha voz e imediatamente tentou me acalmar. Ela segurou minha mão e me pediu para respirar fundo, dizendo que tudo estava bem. Mas o desconforto não passava. Aquela presença ainda estava lá, me observando com uma intensidade quase opressiva. Eu fechei os olhos, tentando mentalmente afastar aquilo, bloqueando a energia negativa com toda a força que eu tinha. Concentrei meus pensamentos em criar uma barreira, algo que pudesse me proteger. Foi então que senti uma mudança. Como se a presença tivesse perdido o interesse em mim e se movido para o outro lado do quarto. Quando abri os olhos de novo,
percebi que ela agora estava próxima ao meu outro amigo, que dormia profundamente, alheio a tudo. Meu coração acelerou. A ideia de que aquela energia poderia estar passando de mim para ele me deixou ainda mais aterrorizada. Mas eu não sabia o que fazer. Tinha medo de acordá-lo e assustá-lo, e ao mesmo tempo me sentia impotente. Depois de alguns momentos que pareceram uma eternidade, fechei os olhos de novo e me concentrei, fazendo o máximo para bloquear aquela presença. Era como uma batalha silenciosa dentro da minha mente, um esforço para repelir algo que eu não entendia, mas que sentia ser perigoso. Aos poucos, a energia pareceu enfraquecer, até que finalmente a presença desapareceu. Aquela sensação de opressão se dissipou e o quarto voltou ao silêncio normal. Mas o medo e a dúvida ficaram. Fiquei deitada ali, acordada, tentando entender o que realmente havia acontecido, mas sem nenhuma resposta. Quando finalmente voltei a dormir, já estava amanhecendo, e eu ainda me sentia exausta, como se tivesse lutado a noite inteira. Até hoje não sei o que vi naquela noite, nem o que era aquela figura sombria e pesada que parecia se alimentar do ambiente ao redor. A lembrança ainda me causa um arrepio, e a dúvida sobre o que realmente aconteceu nunca foi embora. Foi uma experiência que me fez questionar o que mais pode estar presente ao nosso redor, invisível, esperando para ser percebido. Quando minha mãe e eu nos mudamos para aquela casa, achei que seria uma nova fase na nossa vida. A casa era antiga, mas bem preservada, com detalhes de madeira nos corredores e aquele cheiro característico de algo que já tinha visto várias gerações passarem. Foi só depois que começamos a explorar cada canto que a sensação de desconforto começou a surgir. Logo de início, notei que o porão que o dono anterior tinha reformado parecia estranho. A porta do porão era pesada, com uma fechadura robusta do lado de fora, como se alguém pudesse ser trancado lá dentro. Fiquei intrigada com aquilo, mas achei que era só parte da estrutura antiga. Só que ao examinar a porta mais de perto, vi marcas de arranhões na madeira. Eram marcas profundas, como se alguém tivesse tentado desesperadamente sair dali. A visão me deu um arrepio na espinha, e não consegui deixar de imaginar o que ou quem poderia ter feito aquilo. A sensação estranha aumentou quando descobri um buraco perfeito no teto do quarto da minha mãe, como se fosse uma passagem para o sótão. Era bem pequeno, mas estava lá, no centro do teto, como se alguém tivesse deixado uma abertura proposital, talvez para observar o que se passava embaixo. Minha mãe tentou me tranquilizar, dizendo que provavelmente era só um detalhe estrutural, mas aquilo ficou na minha cabeça. A tensão na casa só piorou quando meu irmão veio nos visitar. Em uma noite, enquanto estávamos assistindo TV, ouvimos batidas vindo do porão. O som era baixo, mas insistente, como se alguém estivesse lá embaixo tentando chamar nossa atenção. Nos entreolhamos e eu vi que meu irmão também sentia o mesmo frio na espinha que eu. Ele pegou uma lanterna e desceu as escadas, enquanto eu o seguia, segurando a respiração. Ao chegar no porão, encontramos os armários que estavam fechados antes, agora completamente abertos. As portas estavam escancaradas, revelando prateleiras vazias e empoeiradas. Não havia sinal de nada que pudesse ter causado as batidas, mas o ar lá embaixo parecia mais frio, quase opressor, como se o próprio espaço carregasse uma história sombria. Tentamos achar uma explicação racional, mas nada fazia sentido. Era como se algo na casa estivesse brincando com nossa sanidade. Depois daquela noite, comecei a investigar o histórico do lugar, tentando entender se havia alguma explicação para o que estávamos vivenciando. Foi aí que descobri algo que me fez gelar. O antigo proprietário estava sob investigação por crimes, embora os detalhes fossem mantidos em sigilo, mas o suficiente foi revelado para sabermos que ele havia sido suspeito de atividades assustadoras. A fechadura do lado de fora do porão, os arranhões na porta. De repente, tudo começou a fazer um sentido perturbador. No dia seguinte, não pensei duas vezes.
Minha mãe, meu irmão e eu fizemos as malas e deixamos a casa o mais rápido possível. A ideia de que algo terrível poderia ter acontecido ali, de que talvez aquelas paredes guardassem segredos horríveis, era insuportável. Nunca soubemos exatamente o que aconteceu com o antigo dono ou o que ele poderia ter feito naquele porão. Mas desde então carrego uma lembrança viva daquela casa. Uma sensação de que às vezes os lugares guardam as sombras do passado e que há coisas que talvez seja melhor não descobrir.